Que trama golpista que saiu caro, gente, para quem estava lá no 8 de janeiro. Você sabe aí que o julgamento está correndo, muitas pessoas já se tornaram réus e muitas presas desde lá de janeiro de 2023. E o que a gente traz aqui para vocês? Um vídeo onde a cabeleireira, que se tornou o símbolo de todo esse assunto, de toda essa justiça ou injustiça, a cabeleireira Débora, um vídeo onde ela faz um depoimento, ela pede desculpas, ela se mostra arrependida, ela que foi condenada a 14 anos de prisão e 30 milhões que ela tem que pagar de indenização. Muita gente está criticando e muita gente está apoiando o ministro Alexandre de Moraes por ter condenado essa cabeleireira. Mas olha só o depoimento dela aqui com a gente. Eu queria dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e eu não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação. E ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso. E eu, de fato, eu não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da Casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Eu estava tirando fotos, porque eu nunca tinha ido a Brasília, e eu achei os prédios, de fato, muito bonitos, e foi por isso que eu estava lá tirando fotos, e apareceu esse indivíduo que eu nunca vi na vida, e falando isso para mim, e eu caí nessas falas dele, mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que se compadecesse de mim, porque eu sou uma mãe, que eu nunca me afastei dos meus filhos, e essa separação tem feito eles sofrer demais. E eu só queria que soubesse disso, excelência, porque isso tem feito minha família sofrer demais. Me desculpa Não, fica à vontade. Esse vídeo gera indignação até em quem é de esquerda. Pelo seguinte, essa mãe, essa cabeleireira, ela está sendo acusada de ser uma golpista e olha os crimes que ela foi condenada a esses 14 anos de prisão, mais 30 milhões de indenização que ela tem que pagar. Ela foi condenada por 5 crimes. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada e dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A Débora, ela é uma cabeleireira sem passagens pela polícia, mas por que o Alexandre de Moraes não aceitou esse pedido de desculpas dela, não deu aí uma condicional para ela, não liberou a Débora cabeleireira? Segundo o relator Alexandre de Moraes, ela participava de uma organização criminosa, onde ela tinha trocas de mensagens no WhatsApp, que, segundo o relator Alexandre de Moraes, ela apagou essas mensagens, então ela apagou provas que poderiam condená-la a esses crimes. O que instiga a gente a querer entender por que usar essa mulher como um chama aí para pegar os grandões, porque sem esse pessoal lá, não tem como falar que teve golpe, né? Porque segundo a gente aqui, eu, leiga, para ter golpe tem que ter armas, tem que ter povo, tem que ter as Forças Armadas, né? E tem que ter o decreto assinado. Até agora conseguiu provar que tinha povo. Então, se libera o povo, aí, né, já tira um pouco da justificativa do golpe de Estado contra a democracia. A Débora fez esse pedido de perdão, de desculpas, não foi aceita, ela continuou, está condenada. O ministro Fux, ele pediu vista, né, 90 dias aí para ter vista, para amenizar essa pena da Débora.
Todo mundo criticando, gente, lá na internet, esse vídeo falando que agora ela tá dando uma de coitadinha, mas que na hora não, ela foi lá e ela foi fazer terrorismo. Primeiro, a gente tem que analisar. Ela praticou, sim, vandalismo, depredação, tudo, mas ela fala no vídeo que ela não entrou nos prédios, então tem que ter prova que ela estava lá dentro. O ministro deve ter, né? Porque para dar uma pena dessa para ela, ele deve ter prova que ela estava lá dentro. Segundo, eu quero só abordar com vocês, eu não sei se você tem a mesma opinião, mas o que eu penso? Ela escreveu uma frase, perdeu o mané de batom. Eu que escutei o ministro Barroso falando uma mola, perdeu o mané, eu fiquei indignada. Falei, vindo de um ministro, uma fala dessa, para uma pessoa que estava fazendo uma manifestação, porque a Justiça do Brasil pôs um ex-condenado, aliás, um ex-condenado não, o Lula, né? Na presidência, deixou correr tudo, sendo que ele tem aquele processo, corrupção, dinheiro tudo devolvido na Lava Jato, contra a Petrobras, tudo, e deixou, a pessoa fica indignada, e foi falar, ele perdeu, mané. Então, eu acredito que ela estava indignada, a frase que ela queria para poder mostrar para fora, para o mundo inteiro, que perdemos, mané, perdemos, tudo aquilo ali perdemos. Ela fala que agiu na emoção, no calor da hora. Primeiro, como que ela fazia parte? O ministro tem essas provas, então a gente vai ficar sabendo, já que ele condenou a Débora Cabeleireira. Como que ela fazia parte de uma organização criminosa no ato golpista do 8 de janeiro? Se ela fala ali que ela foi sozinha de ônibus para o evento, se ela não estava com nenhum tipo de arma e ela fala que não entrou nos 3 poderes, não entrou no prédio. Então, eu acho que desses 5 crimes que a gente viu aqui, ela teria que estar no deterioração de patrimônio público, que ela sujou a estátua de batom. Fora isso, tem que ter mais prova. Acredito que o Alexandre de Moraes tenha para sustentar ela como 14 anos de prisão e 30 milhões de indenização. E você, o que você acha desse depoimento da Débora? E, não para por aí não. Você acha que é só a Débora? Tem a Fátima de Tubarão, uma senhora de 67 anos, que não é flor que se cheire, tem passagem pela polícia por falsificar dados no INSS para ter benefício, passagem por tráfico de drogas, mas, como diz o pessoal que critica a dona Fátima de Tubarão, quem não tem uma lista aqui criminal que está na rua, que atira a primeira pedra. Até foi uma policial lá no encontro da Fátima, da Patrícia Poeta, jogou uma lista que o bandido tem com daqui lá na Praça Cívica aqui, com 10 quilômetros de passagem pela polícia e está solto. E a dona Fátima também foi condenada, está presa desde janeiro de 2023, ela que pegou 17 anos de prisão, e sabe qual que é o crime? Esses aqui, os 5 crimes que a Débora está sendo julgada. Mas sabe qual que é a prova que o Xandão tem dela? Vou te mostrar o vídeo. Pessoal, dona Fátima, de Tubarão, Santa Catarina, 67 anos, tá quebrando tudo! Quebrando tudo e cagando nessa bosta aqui! Cagou lá no banheiro, fez uma sujeira lá! Isso aí, dona Fátima, Deus abençoe a senhora! É guerra! É isso aí! Dona Fátima de Tubarão, meu Deus, que cagada que a senhora fez, hein, gente? A dona Fátima de Tubarão, ela pegou 17 anos e foi condenada a pagar 30 milhões de indenização. Ela tem 67 anos, porque ela cagou lá no banheiro do Xandão. E ela ainda fala, vamos pra guerra, eu caguei lá no banheiro. Gente, se não fosse trágico, seria cômico. Uma senhora, vandalismo, bolsonarista, achando que vai ganhar uma guerra cagando o Congresso, gente. É demais, é demais. Quando a gente viu numa outra manifestação que uma mulher de esquerda fez xixi e cagou. Eu tô falando da forma que eles falaram aí, na bandeira do Brasil para manifestar, não teve indenização, não teve nada. Porque a bandeira do Brasil não é patrimônio público, certo, né? Mas a dona Fátima de Tubarão fez o serviço, a cagada, no banheiro do Alexandre de Moraes, pegou 17 anos de prisão, e agora a gente quer também saber de você o seguinte: o Alexandre de Moraes, ele tem as provas contra a Débora Cabeleireira, 14 anos, e a dona Fátima de Tubarão, de 67 anos, com 17 anos de prisão. Mas a arma que essas mulheres usavam era um batom e a outra a cagada. E aí a polícia, para dizer que realmente essas pessoas não estavam armadas, porque ali está falando que elas participaram de força de armada e que violência, forças armadas e tudo. Mas olha o que a policial fala, que ela foi agredida
mas que foi por pedra, barra de ferro, haste de bandeira, ou seja, essas pessoas realmente entraram lá apenas com o batom, a cagada, e o que arrumaram lá, que a cagada ficou pior. E olha o depoimento da policial. No dia 8, realmente, o que nos chamou muito a atenção, de fato, foi a violência que foi imposta contra os policiais. Né? Era claro, era nítida a intenção, somente em relação a nós, a tropa que estava ali diante deles, que era a linha de frente do momento, de que eles estavam dispostos realmente a tudo, inclusive de atentar contra a nossa vida, como foi feito. Quando eu estava no chão, sendo agredida com barra de ferro, com chutes, socos, eles tentavam retirar a minha arma. Eles estavam tentando retirar a minha arma. Então, com um braço eu fazia a defesa do meu rosto e com o outro braço eu fazia a retenção do meu armamento. Eles na verdade, eles se valeram de materiais do que estava ali à disposição deles, né? Eles usavam as estacas das bandeiras para nos atacar. Os gradis que foram arrancados, os gradis de ferro, eles lançavam também contra a tropa de choque. Pedra portuguesa ali da Praça dos Três Poderes, eles se utilizavam também, além dos coquetéis Molotov. Gente, uma coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: que comandante de polícia fraco, que comandante de polícia incompetente, um relato de uma policial que apanhou dos manifestantes. Gente, aqui, quando tem jogo do Goiás e do Vila que dá treta, dá briga no estádio, a polícia joga bomba de efeito moral, joga spray de pimenta, dá tiro de borracha. Por que essa polícia não usou isso? Quando eu vi o depoimento dessa policial, estava lá no 8 de janeiro, quando ela fala assim, eles se valiam de haste de bandeira, de ferro que tirava ali das grades, e de pedra que pegava ali da praça. A polícia não dá conta de se defender, de defender uma colega, de gente que está com pedra, haste de bandeira e negócio que arrancou da grade. Me poupe. Eu acho que a polícia, eu tenho que estudar isso, porque não é possível. Você que tem parente policial, pergunta. Você que é policial, também fala pra gente. É comum, ela fala que eles foram lá para fazer tudo, para até matar se fosse preciso. E a polícia, o comandante não manda agir. Eles estavam armados. Se você não tiver preparo para conter uma população que está agredindo uma colega sua com barra de ferro na cabeça, sinto muito. Estava tudo errado no 8 de janeiro, começando pela abordagem da polícia, do comandante, que não fez nada para impedir essa violência. Cada hora eu fico mais chocada. Chocada com 14 anos, para quem não entrou no prédio e estava com batom na mão e foi lá e escreveu. Chocada com a senhora que cagou lá no Congresso e pegou a 17, e ainda filmou ela falando, gente. Um terrorista vai filmar e postar na rede social? Tá, teve toda a trama do golpe, esse pessoal tava lá no QG do Exército, todo mundo tava lá, só porque é o seguinte, na hora do ato do 8 de janeiro, eles não estavam armados, a cabeleireira não invadiu, a outra não estava armada, ela fez dor de barriga lá, soltou a dor de barriga. Só que o Alexandre de Moraes pegou isso como eu acho, pro lado pessoal. Não é possível colocar essas mulheres como terroristas, sendo que elas agiram como pessoas comuns. Um ladrão de celular que te aborda na rua é mais violento do que essas duas mulheres que pegaram essas penas. A questão da policial me chocou. Esse depoimento dessa policial. Cadê os colegas dessa policial para poder dar um tiro de borracha nesses caras? Cadê o reforço policial para jogar um spray de pimenta no meio daquele povo? Então, essa história está muito mal contada, apesar do Alexandre de Moraes ter ontem, durante o julgamento de condenação do Bolsonaro e mais 7, ter trazido vídeos falando que foi uma violência nunca vista. E a gente buscou vários vídeos de várias invasões em prédios públicos, inclusive em Brasília. Anteriormente, a gente foi analisar, todos eles tiveram arma de bomba, tiveram isso tudo, e não foi falado que estava super violenta, a polícia conseguiu conter. 8 de janeiro precisa ser analisado, porém não tem como, sabe por quê? Alexandre de Moraes já falou que é culpada e não tem como recorrer, não. O ministro Fux pediu vista, vai olhar essas penas aí, mas infelizmente, ou
para alguns, felizmente, que tem gente torcendo contra, que todas essas pessoas que, para mim, foram usadas de massa de manobra pelo STF, pelo Alexandre de Moraes, porque eu acho que enquanto ele fica pondo nos holofotes que as pessoas estavam ali praticando um golpe, que as pessoas invadiram, e na verdade ele quer prender o Bolsonaro e a cúpula do Bolsonaro, e usa essas pessoas, porque se não tem povo, como é que ele vai falar que teve golpe? E o povo é aquele que invadiu sem arma. Ah, ela apagou mensagem, as mulheres apagaram as mensagens. Ué, então pega aquele negócio que recupera mensagem, põe os prints para a população ou para os advogados verem, coisa que não foi feita. O Alexandre de Moraes usou os vídeos da violência sem estar nos autos. O advogado reclamou, o Alexandre de Moraes falou, não, eu coloquei, eu quis colocar. Então, eu acho que a gente tem que ver direitinho essas penas. Quer prender o Bolsonaro e mais os militares? Prenda, mas não usa o povo que foi lá para se manifestar. Porque eu acho que a partir do momento que o povo ficar com medo de fazer qualquer tipo de manifestação, porque vai falar que são golpistas, que querem um golpe de Estado, que vão o negócio armado, daqui um pouco a gente não pode mais nem querer que manifestar, porque os professores entraram de greve e a gente não está de acordo. Algo assim. Só para... porque os caminhoneiros entraram de greve, então não pode. Porque estão fazendo violência. Tem que... Alexandre de Moraes, o recadinho aqui da boa é o seguinte, avalia a pena dessas pessoas, só que a pena aí é no Bolsonaro e no pessoal de alto escalão, que é quem o senhor quer prender mesmo. Mas avalia com o pessoal por vandalismo. Porque até agora, pelo menos eu não sei, se você que está assistindo esse vídeo, tem aí para contar nos comentários qual a prova que a dona Fátima e a cabeleireira participava da trama golpista, onde elas estavam com a cúpula de quem? Quem era o comandante? Conte-nos tudo, não nos esconda nada. Vem debater aqui. O golpe, a gente já sabe que teve, né? O Alexandre de Moraes falou que teve. Mas essas pessoas realmente são golpistas? Merecem esses anos de cadeia? Pagar 30 milhões de multa? Curte, comenta, compartilha e vem pra boa, porque a gente quer saber a sua opinião. E se você tem provas dessas pessoas serem golpistas, põe aqui que eu quero ler. O que está causando a maior treta, maior discórdia